Cara, eu tava pensando quão bizarro é que o personagem favorito pra maioria do público não passa de uma ferramenta descartável pro autor. Esse é um vídeo sobre o Satoru Gojo. Eu comecei esse canal basicamente com One Piece e Jujutsu Kaisen, e em One Piece sempre foi meio difícil definir qual que era o meu personagem favorito. Mas em Jujutsu Kaisen eu sempre tive a certeza, que nem a maioria do público. O Satoru Gojo nem tem como, o cara vai se destacar em todos os níveis dentro da história. Acima de tudo, o personagem é carismático, o mais carismático. E ainda tem outras camadas que deixam o personagem melhor ainda, como o fato dele ser o mais poderoso, que já gera uma admiração e tal. E também não dá pra esquecer todo o arco do incidente do Plasma Estelar, que só nele já adiciona uma camada de profundidade gigantesca. Mas o que eu quero dizer com toda essa bajulação? Satoru Gojo é bizarramente bem construído, sendo que ele nem é tão importante assim. Eu sei que parece meio loucura, mas eu posso explicar. A importância do Satoru é equivalente à importância de um baú do tesouro em uma história pirata. Tudo que os piratas fazem, falam e planejam gira em torno do baú. Mas o baú do tesouro em si, ele não faz nada. Então, vamos lá e pensa comigo. Quando você inicia a história de Jujutsu, o Satoru tem basicamente duas funções. A primeira é detalhar e apresentar o mundo Jujutsu pro protagonista e também pra gente. É ele que detalha, é ele que apresenta, é ele que ensina, é assim do início até o final da história. E a segunda função dele é ser o mais forte. E é essa questão que resume um personagem tão complexo quanto o Satoru e um mero artifício de roteiro. E sabe por quê? Por causa de um negócio chamado progressão. Em uma história, tudo e todos progridem. Se isso não tá acontecendo, tem alguma coisa muito errada. Então é isso que você tem que entender. Os personagens evoluem, eles aprendem, eles ficam mais fortes. O próprio Sukuna, que já se especulava ser mais forte que o próprio Satoru, também progrediu durante toda a história. Então, por mais que ele fosse muito poderoso, todo o seu poder estava dividido entre os seus 20 dedos. Então, para recuperar todo o seu poder, ele tem que reunir todos os seus dedos. Pronto, já tá aí toda a jornada do Sukuna, tá aí a progressão dele. Então, além do flashback, o Satoru Gojo não tem nenhuma progressão na história. E sabe o que mais não tem nenhuma progressão? Objetivos. Pense no Luffy de One Piece, ele quer se tornar o rei dos piratas. Pense no Naruto de... Naruto? O sonho dele é se tornar Hokage. Pense que esses dois têm que passar por situações, aventuras, tudo pra atingir o objetivo deles. O objetivo deles não vai mudar, não vai atualizar, ele vai estar lá, esperando. A gente sabe que pra atingir tal objetivo você tem que fazer tal coisa, mas o objetivo não vai fazer nada pra ser atingido, não, ele vai ficar lá, parado. Quem tem que fazer alguma coisa é quem quer atingir o objetivo. Que nem o Luffy e o Naruto, que na jornada deles eles têm que atingir uns pré-requisitos pra atingir os títulos deles. E é aí que Satoru Gojo entra na jogada. O personagem é estático, ele não busca e nem almeja nada. O personagem tá lá basicamente pra ser o alívio cômico e também te apresentar o mundo Jujutsu. Mas acima de tudo, ele é um objetivo. Ok, eu sei que isso parece meio estranho, afinal, o que são objetivos? Títulos? Tesouros? Salvar alguém? Se vingar de alguém? Como o homem mais forte do mundo que tá quieto na dele e ainda um aliado pode ser um objetivo? Bom, pra entender isso, eu vou dar uma boa resumida na lore de Jujutsu. Bom, durante toda a história sempre houve um conflito entre maldições e feiticeiros. Eram guerras atrás de guerras durante todo o período da história. Por baixo dos panos o mundo era caótico, porém equilibrado. Isso até o nascimento do Satoru, que pelo lado das maldições era um sinal de devastação, enquanto o lado dos feiticeiros foi um alívio. Só que ainda assim era um baita desequilíbrio, então a própria ordem natural decidiu equilibrar as coisas, gerando maldições mais poderosas. Então, deixando de olhar para as maldições como vilões cruéis, sem piedade nenhuma ou coisa assim, e começando a olhar como um outro ponto de vista de uma guerra sem fim. E sim, por mais que o objetivo deles seja meio apocalíptico para os humanos, ainda assim... esquece, eu não vou tentar passar pano para esses porra. A questão é que as maldições têm o objetivo de destruir os humanos e povoar a Terra. Só que para isso, eles têm que passar por cima de Satoru Gojo. Então, durante toda a história, o principal objetivo das maldições é matar o Satoru. E, como eu disse, isso é durante toda a história. Às vezes acontece de um personagem importante se tornar um objetivo estático, apenas esperando para ser atingido. Mas normalmente isso acontece durante um arco específico da história, um momento isolado. Mas com Satoru Gojo, isso é o tempo todo, é parte de quem ele é, eu acho. E uma prova disso é que quando a história avança, é só quando o Satoru Gojo é derrotado. Tipo em Shibuya, quando ele é aprisionado, ou no arco de Shinjuku, quando o Sukuna finalmente dá cabo dele. O Satoru não é um aliado, o Satoru não é um personagem, o Satoru é só um
obstáculo. No final, os quase 300 capítulos de Jujutsu Kaisen só são um reparo de danos. É as maldições atacando, destruindo e os feiticeiros só reparando. Eu podia pensar que o Satoru era um sacrifício para que tudo desse certo no final, mas eu não consigo, tanto que indiretamente ele é meio que causador de tudo. Sem escolha dele, óbvio, mas a questão é que ele foi feito só pra ser vencido. E sinceramente, você só espera isso de uns coadjuvantes, de alguns personagens que ninguém se importa. Mas não, foi com o personagem favorito. Bom, obrigado por assistir, e no final é só isso. Se puder me ajudar, aperta no botão de par fazendo um favor, se inscreve se quiser também, mas só se quiser também, e até uma próxima.